Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, onde através desta perseverança nos gera um caráter aprovado, e aquele que tem um caráter aprovado, segundo aquele que é do alto, tem sempre a confiança. A fé jamais se opera em dúvida. Tudo é possível aquele que crê. O justo vive pela fé, aonde a palavra diz que não há um justo sequer, a não ser por aquele que nos justifica, porque não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito de Cristo, que comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, porque Ele é o Espírito reto. Aquele que segue o Espírito reto e inabalável, ele não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Temos que estar sempre governados por aquele que é reto, conduzidos por aquele que é retidão, aquele que é sinceridade, aquele que é o amor verdadeiro, aquele que é equidade, aquele que é imparcial, aquele que exerce o direito, e assim, segundo o seu Espírito, somos seus imitadores. Até mesmo uma criança, ao nascer, até uma determinada fase da sua vida, ela é governada através dos seus pais, que são responsáveis pela criança. Assim como os pais devem ter a sabedoria do alto para ensinar a seus filhos, para que até quando estiver velho, ele não se aparte dos caminhos do Senhor. Aleluia. E assim devemos ser sempre direcionados, governados por aquele que é do alto. Quando assim perseveramos, não há nenhuma adversidade da qual se passa que não estamos aptos a enfrentar as determinadas situações, porque o seu espírito já está pronto e experimentado. Ele é um alicerce seguro, uma pedra preciosa, da qual nós depositamos a nossa rocha, a nossa confiança, a nossa fortaleza, a verdade, que é um escudo e broquel, para aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia. Para isso é necessário dar lugar ao Espírito, permitir com que ele nos conduza, e sempre ser maleável em estar na retidão. Jamais desviar nem para a esquerda e nem para a direita, porque o nosso alvo e objetivo é em retidão, e mesmo sem olhar para trás, sem retroceder, aquilo que outrora estávamos, se o acusador querer nos acusar, pelo sangue houve a expiação pela culpa e pelos pecados. Já trazemos à memória somente aquilo que nos traz a alegria do Espírito Santo, que é o nome escrito no livro da vida. É a paz que excede todo o entendimento, guardando a mente e o coração em Cristo. Estamos, segundo o seu Espírito, acatando as advertências, e são como podas aonde se produz a árvore que está nele, produz os ramos que estão nele, produz mais frutos ainda. Ele disse: alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque estamos na árvore junto ao ribeiro que recebe as águas cristalinas do trono de Deus. Por isso, pode vir a seca, pode vir as tempestades, estamos sempre com os ramos, como ramos viçosos, recebendo as suas virtudes, aonde estamos sempre aptos a, seja qual for a situação, a estar sempre analisando, examinando a si mesmo, produzindo os frutos e compartilhando estes frutos, independente das estações do ano, porque não somos ramos naturais. Somos ramos da videira verdadeira e vivemos de forma sobrenatural, aonde se produz constantemente por estar numa terra fértil,
aonde se não produzir, ele disse, seca-te imediatamente, e jamais ele vai adicionar ramos da árvore má à videira verdadeira, mesmo porque está escrito que os ramos naturais sejam todos mentirosos, mas ele é a verdade, e a única forma de estar como ramos sobrenatural é segundo o seu Espírito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez como ramos novos, jamais se retrocede, como ramos podados por conta da incredulidade. Mas muitos iriam permitir, justamente por retroceder, por olhar atrás, por voltar à incredulidade, se torna naturais novamente e já não se produz, se torna galhos secos lançados para ser lançados aonde o fogo não se apaga. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas para aqueles que perseveram como ramos da videira verdadeira, já nem mesmo a morte nos separa do seu amor, porque ainda que passe pela primeira morte, não estamos mortos, mas sim dormindo em Cristo, porque até os mortos ouvirão a sua voz. Por isso, perseverai, porque aqueles que desviam para a esquerda como a direita estão na mesma situação diante do Senhor, reprovados, se não estiver segundo o Espírito reto. Porque a nossa alma é acompanhada daqueles que estão na retidão, obras de justiça juntamente com a fé. As obras não são nossas, ele produz em nós para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Obras daquele que é justo juntamente com a fé acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, aqueles que dirão: vinde benditos do meu Pai. Aquele que nos diz que não se turbe o vosso coração. A casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Aonde é a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, da qual um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu, os anjos fazem festa no céu. Uma multidão de pecados lhe são apagados, uma transgressão de pecados, através do sangue que ele derramou na cruz do madeiro, como nova criatura, desejando sempre um alimento, um leite puro espiritual. Aqueles que assim perseveram são santificados e purificados. E aqueles que acatam as advertências do Espírito Santo são conduzidos por ele. Nova criatura, segundo novas atitudes, sem retroceder outrora, como estávamos como que na lama, no lamaçal, atolados até o pescoço. E aí ele nos purifica, nos santifica e não retrocedemos mais ao jugo do opressor, mas perseveramos de agora em diante naquele que tudo opera. E não acomodai somente no leite espiritual, mas desejai um alimento dos adultos, que é um alimento sólido, aonde se alcança o discernimento e se discerne entre o bem e o mal, e não permite jamais que o inimigo venha roubar a verdade que há em nós, porque assim manejamos bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Usamos o escudo da fé, do qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. Estamos sempre cingidos da armadura do cristão, o capacete da salvação, os lombos com a verdade, tocando sempre na orla daquele que é a verdade, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, a sandália da humildade, do qual ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós no meu jugo, o meu fardo, meu jugo suave. Tomai sobre vós da minha canga. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim todo aquele que carrega a sua cruz nega-se a si mesmo,
faz a vontade daquele que nos recrutou, assim como ele fez a do Pai. Ele diz: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que seja feito segundo a sua vontade e não a minha. E assim ele bebeu daquele cálice, sendo a primícia da ressurreição, o unigênito do Pai, a primícia de toda a criação, aonde ele disse: todo aquele que vier após mim, negar a si mesmo e carregar a sua cruz, também beberá do cálice. E assim nós compartilhamos dia após dia o vinho novo, e o maná que vem do alto dos céus, e todo aquele que está em comunhão, assim como nós estamos, perseveram unidos numa só fé, num só propósito, num só coração, numa só mente, a saber, a de Cristo, com o caráter que são os rins, sempre sendo aperfeiçoados, aonde através da fé que entra pelos ouvidos a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, vai para a mente, da mente para o coração e renova os rins, e somos transformados como nova criatura dia após dia, aonde não tem do que se temer, porque quem está no amor verdadeiro lança fora todo o medo, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.